desconto de pena. Então, essa parte não ficou nenhuma dúvida. Não tinha como enquadrar no privilegiado. O indivíduo poderia ter sido provocado, por exemplo, aí teria um fator de diminuição de pena. Não tem. Não é só mesmo o artigo 121 e o inciso, ele parágrafo segundo, inciso 5 ou 6, 5, acho que é, o feminicídio. Lembrem que a gente falou na aula passada, a doutrina do Nutt, que essa questão do feminicídio, sendo uma questão de convivência, uma questão de violência doméstica, não tem nem que pensar, sempre vai ser feminicídio. Pode falar, Vinícius. Professor, não é uma dúvida em questão da TDE, é uma dúvida que me levantou agora que eu comecei a fazer pesquisas e tudo mais. No crime de homicídio privilegiado, eu posso incidir os incisos do parágrafo 2º do artigo 121 ou não? Sim, pode. Aí a tipificação, vamos supor, além do homicídio privilegiado, seria qualificado com o inciso que tiver ali, isso. Tu vai fazer, na realidade, tu vai iniciar o teu cálculo de pena pelo homicídio qualificado, feminicídio, por exemplo, de 20 a 30 anos, acho que é isso a pena. E depois, na última fase, tu vai fazer a redução de pena do homicídio privilegiado. Isso aí é um debate, mas é pacífico. Os tribunais respeitam, a doutrina também, que mesmo no homicídio qualificado há a possibilidade de incidir o fator de diminuição de pena do homicídio privilegiado. Certo, entendi. Obrigado, viu? Pode dar uma olhada também no material do link lá, que tem também explicado isso lá no Google, o link do Google Site. Tá? Certo, obrigado. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Então vamos adiante. Hoje nós vamos iniciar aqui, então, no infanticídio, artigo 123 do Código Penal. Depois a gente vai para o aborto. Aqui tem uma parte da lâmina que nós vimos de outra maneira semana passada, eu estou tocando adiante. Esse aqui eu nem tinha me ligado na foto aqui é o ator aquele, né, que morreu de Covid. Infanticídio. Então, o artigo 123 do Código Penal, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, nós temos aqui matar a conduta, né? Então, é tirar a vida, tem que ser durante o parto ou logo após o parto, não pode confundir com o aborto, então já tem que haver a expelição do feto não, da criança, né? Para não se confundir com o aborto. Tem que nascer com vida para ocorrer o infanticídio. Então, é matar sob a influência do estado puerperal. O estado puerperal é uma situação como se fosse uma espécie de depressão que ela se dá normalmente em virtude do sofrimento, para parir, para ter o filho e outras consequências, outras questões juntamente com essa do momento do parto. Tem que ser, obviamente, o próprio filho, então não pode ser outra pessoa num primeiro momento. Depois a gente vai ver alguma coisa de exceção. Então, matar tem que estar influenciado pelo estado puerperal. Qual é o prazo do estado puerperal? Olha,
Não tem prazo, é complexo. Tem doutrina, por exemplo, Neus Habitat, que é um manual de medicina legal, ela fala no prazo de 10 dias, mas esse prazo de 10 dias não é utilizado, pessoal. Tem jurisprudência que estende bem esse prazo. Já vi reportagens falando, entrevistas de psicólogos, psiquiatras, que esse estado corporal pode dar 1 ano, 2 anos depois, mas juridicamente eu não vi prazo tão extensivo assim, prazo menor, né, meses, por exemplo, mas pode ser que tenha alguma jurisprudência. Etienne, pode falar, Etienne. Era essa a minha dúvida, o que o senhor acabou de falar, o tempo do estado puerperal, mais ou menos. Não tem um prazo certo, né? Não tem prazo certo, vai depender da situação, mas como eu disse, juridicamente eu nunca vi tão longo como os psiquiatras defenderam numa reportagem que eu vi. Até de 2 anos, eles mostravam pessoas que estavam com depressão pós-parto. Inclusive, elas tinham alguma situação de desejar o filho naquele momento, 2 anos depois. Mas juridicamente eu nunca vi tão longo assim. Até a gente pode fazer um próximo TDE, uma consulta para procurar até uma jurisprudência, ver se a gente acha uma maior, né? Porque sempre vi bem menos prazo, meses. Bom, vamos adiante, então. Tem mais algumas coisas sobre o infanticídio. Então, influência do estado corporal, a gente já falou isso. É o próprio filho, o objeto, né, que é morto, e tem que ser cometido durante ou logo após o parto. Tem uma situação, pessoal, que é da participação de outra pessoa. É possível que haja um enquadramento de outra pessoa que não é a mãe como partícipe de infanticídio. Por exemplo, o enfermeiro. Se colaborar de alguma maneira com a mãe, ele responde por força do artigo 30 do Código Penal, responde por infanticídio. Alguma pergunta? Você tem noção disso? Ou ficar em dúvida? Por que eu... O senhor pode repetir, por favor, professor, que minha internet bem na hora falhou aqui, da participação da outra pessoa. Tá. O artigo 30 do Código Penal, ele diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, exceto se forem elementares do tipo. Bom, esta circunstância aqui, estado puerperal da mãe, é uma circunstância de caráter pessoal, é da mãe, né? Então, ela não se comunica. Mas, como o final do artigo 30 do Código Penal diz que, salvo-se elementar do crime, eu pergunto para vocês, estado corporal é uma elementar do crime ou é uma circunstância comum? Por exemplo, vou ensinar para vocês como vocês sabem se é uma circunstância elementar ou se é apenas uma circunstância. Se eu retirar a palavra estado corporal, continuaria sendo o mesmo crime ou cairia para outro crime? Recairia para outro crime, professor. Qual crime? Uai, podia ser um homicídio. Homicídio. Seria a mãe matar o filho. Seria crime de homicídio. Então, o estado corporal é uma elementar do crime. Como o artigo 30 diz que circunstâncias de caráter pessoal, do tipo penal, a gente está falando, né, não se comunicam, exceto se elementar do crime. Como é uma elementar desse tipo penal, desse crime do artigo 123, ela se comunica. Então, na prática, isso quer dizer o quê? Se a mãe realizar a conduta, ela for a autora, e tiver colaboração de alguma pessoa, como, por exemplo, o enfermeiro não responderá por homicídio, responderá por infanticídio. Pode falar, Lúcio. Essa colaboração do enfermeiro reclama ele saber que a mãe está no estado puerperal ou não?
Não, se ficar comprovado em perícia que ela estava em estado puerperal, porque eu entendi o que tu quis dizer. No caso do funcionário público, quem colaborar tem que saber da condição do funcionário público. Agora, nesse caso aqui, foi o Renato que perguntou? Foi Foi o Lúcio, professor, eu. Lúcio. Nesse caso aqui, Lúcio, pressupõe, né? Não tem como ter certeza. Então, se pressupõe que se a mãe matar o filho, eles têm estado puerperal, né? Não tem como ele saber que isso existe só com perícia. Então, não vi nada nunca nesse sentido desta exigência, porque eu acho que é impossível esta exigência. Né? Não sei se consegui te explicar-los. Sim, eu perguntei justamente por conta da corrupção dos funcionários públicos e tal, que reclama que o partícipe tenha conhecimento da condição de Isso. funcionário público. Não, teu raciocínio está corretíssimo. A questão é que não tem como saber exatamente, pode ter uma noção, né? Mas a doutrina e jurisprudência, no sentido de que quando a mãe tem um filho, se pode se pressupor que ela está em estado puerperal. E aí, se ela não estiver, a perícia que vai dizer. Entendi, professor. Tá, ok, então vamos adiante. Bom, consumação aqui, né? Se consuma com a morte, claro, né? Da criança que nasceu. Então tem que nascer viva, né? A tentativa é possível, né? É como um homicídio, tentou matar e não conseguiu, responde pela tentativa. Não há nenhum problema aqui. Aqui os conceitos que eu já falei, estado puerperal, puerpério, né? Sobreparto ou pós-parto, é o período cronologicamente variável de âmbito impreciso durante o qual se desenrolam todas as manifestações involutivas e de recuperação da genitália materna vidas após o parto. É aquilo que a gente já falou. Exige, olha, isso que eu tinha falado, ó, o entendimento da jurisprudência majoritária no sentido da dispensa de perícia médica para constatação do estado puerperal, visto que este efeito é normal e corriqueiro a qualquer parto. Porque, na realidade, existe uma presunção iuris tanto. Presunção iuris tanto é aquela que admite prova em contrário. Na regra, se faz a perícia para provar em contrário. Isso que ocorre no processo penal. Mas se pressupõe que ela esteja em estado puerperal e aí se tenta se provar em contrário. E aí acho que a tua pergunta já fica respondida também, né, Lúcio? Ok. Sujeito ativo, então, a mãe, sujeito passivo, o filho, mas aqui não esqueçam que pode figurar no sujeito passivo como partícipe, não como autor, quem colaborar. Limite temporal, vamos ver aqui. A expressão durante o parto indica o momento a partir do qual o fato deixa de ser considerado como aborto, passa a ser entendido como infanticídio. A expressão logo após o parto deve ser entendida à luz do princípio da razoabilidade. A medicina aponta o período de 6 a 8 semanas como tempo normal de puerpério. Para Neuza Bittar, é entre 8 e 60 dias. Então, não há, como eu disse, sim, um entendimento único, não é pacificado. Há muitas defesas, mas juridicamente é mais ou menos essa ideia que está por aqui. Juridicamente não se estende tanto quanto os psiquiatras defendem. Bom, o aborto distingue-se do infanticídio, né? Acho que já deu para entender, porque o aborto é antes do nascimento e o infanticídio é quando começa o nascimento da criança. O homicídio, então, quando a mãe não está sob influência do estado puerperal, sai do infanticídio e vai para o homicídio. E a diferença aqui para o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, que nós também estudaremos, é que tem como
tipo penal, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar a própria desonra, estando ou não sob o estado puerperal. Então, aqui, na realidade, se for para desocultar a própria desonra, não vai ser o crime de infanticídio, mesmo estando em estado puerperal. Tentativa de infanticídio, ou se morrer em infanticídio, vai ser este crime aqui, abandono de recém-nascido. Nós estudaremos esse crime também. Sobre infanticídio é isso, é bem tranquilo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? A Etiane e a Elis estão comigo aqui, né? Corajosas. Professor, mas existem casos, por exemplo, de a mãe ter matado uma criança de 2 anos e ser provado que ainda era estado puerperal 2 anos depois? Não, eu não vi nenhum julgado sobre isso, só vi artigos de psicólogos e psiquiatras dizendo que o estado puerperal pode incidir 2 anos depois, foi o caso que foi apresentado, do nascimento. Mas, juridicamente, eu não vi nenhum caso desses, Etienne. Só vi com bem menos tempo. Trancou lá na Etienne. Bom, então vamos para o aborto. Oi, deu, Etienne. Não sei se tu ouviu. A minha internet está oscilando, mas eu entendi mais ou menos, sim. Obrigado, professor. Juridicamente, eu não vi nenhum julgado com prazo tão longo. Na realidade, eu tenho uma aluna que fez uma pesquisa e ela acabou desistindo depois de escrever sobre isso, que há uma inversão, que quando há dúvida se está em estado puerperal, segundo a aluna, não foi eu que fiz o levantamento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estaria condenando por homicídio, quando na dúvida teria que deixar no infanticídio. Segundo ela, a jurisprudência majoritária é pela condenação por homicídio. Mas eu não estou atestando, deixar bem claro que foi ela que fez o levantamento. Aborto, então. Nós temos aqui no aborto algumas situações específicas. O artigo 124 até o 128. Então, aborto, antes de entrar no 124, é interromper o processo fisiológico da gestação, né, com morte do feto. O artigo 124, chamado também de autoaborto, tem como tipo penal que aborto provocado pela gestante, por isso autoaborto, a própria gestante pratica. Ou aborto provocado com seu consentimento. Então, trata-se de crime de mão própria, enfim, portanto, somente a gestante pode ser autora. Esse autoaborto, a primeira parte, né, do artigo, é quando a gestante mesmo provoca, né? Ou o aborto provocado com o seu consentimento. O 125, para fazer um link, aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Bom, nesse caso aqui, do 125, a pessoa que provocou o aborto sem consentimento responde por aqui. Mas olha o 126. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. Aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos voltar lá no 124. Aborto provocado pela gestante, ok, autoaborto. Até aqui tudo certo. Agora essa parte aqui, segunda parte. Aborto provocado com o seu consentimento. Quem é o sujeito ativo nesse caso aqui é a própria gestante. Esse terceiro que praticou o aborto com o consentimento responde pelo 126. Entenderam essa figura aqui? Isso aqui é a única coisa que pode provocar uma dúvida. Todos entenderam ou alguém ficou com dúvida? A gestante responde pelo 124, isso? Em qualquer um dos casos? Isso, nos dois casos. O que ela mesma provocou está ok. Aí até arrisquei aqui que está ok, ela que responde. Agora, quando um terceiro provocar o aborto com o consentimento dela, ela responde pelo 124 e o terceiro responde pelo 126. Aquele que praticou o aborto com o consentimento dela. Então, na realidade,
um fato com duas pessoas e cada uma responde por um tipo penal. Tá bem? Se alguém tem dúvida, pergunte. Só que, às vezes, a gente esquece. E o 125, quando foi sem o consentimento dela, como que fica? Aí só o terceiro responde, aí ela não responde, né? Aí só o terceiro responde pelo 125, só. Então, vamos lá. Repetindo para ir adiante. Se tiverem dúvidas, gritem. 124, quando ocorrer o aborto, que é a morte do feto, portanto, antes de expirar, antes do parto, antes de sair do feto, né? A morte, então, antes, tem que ser crime doloso, não tem na modalidade culposa. Se a mãe, ela mesma provocar nela, ela responde pelo 124. Agora, se a mãe autorizar que um terceiro cometa um aborto nela, ela responde pelo 124, sai da primeira parte, que é o autoaborto, e vai para a segunda parte. Enquanto ela responde pela segunda parte, autorizar um terceiro a praticar aborto nela, o terceiro que praticou responde pelo 126. Aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. E se for um terceiro que provocou o aborto sem autorização da mãe, aí esse terceiro responde pelo 125 e a mãe, claro que não responde por nada, né? Ela vai ser a parte, não é a parte autora nesse caso. Entendido as três modalidades? Ninguém tem dúvida? Entendido, professor. Então tá, vamos lá. Causa de aumento de pena. Artigo 127. Os resultados apontados no artigo 127, lesão corporal, grave e morte, somente podem ter sido produzidos culposamente. Quem é que pode ler para mim aí o artigo 127? Acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Eu leio, professor. Eu leio. Artigo 127 do Código Penal, né? Isso. Tá. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Obrigado. Então, o que diz o artigo 127? Se da prática do aborto previsto no artigo 125, que é o aborto praticado por terceiro sem consentimento da gestante, ou da prática do aborto do artigo 126, aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. Então, nos dois artigos, o terceiro que praticar o aborto, terá sua pena, ou do 125 ou do 126, aumentada se resultar lesão corporal de natureza grave ou se resultar morte. Então, da prática abortiva, resultar lesão corporal grave ou morte, tem esse aumento de pena previsto no artigo 127. Então, eu estou falando que o terceiro que praticar aborto na gestante responde pela pena do aborto, mas se resultar lesão corporal grave ou morte, com esse aumento de pena previsto no artigo 127, que a Eunice gentilmente deu para nós. Entendido isso? Vamos ficar em dúvida. Acho que é tranquilo, né? Só lembrando que... Tá, ok. Só lembrando, Reinaldo, Eunice, Tiane, Vinícius, que esta lesão corporal e esta morte são culposas. Né? A intenção não é matar. Se a intenção for matar, a gente vai ter que estudar a possibilidade de haver dois crimes aí.
um homicídio e um aborto. Então, na realidade, a prática, a intenção, o dolo é aborto. Só que do aborto, da prática abortiva, do meio empregado, resultou lesão ou morte. Pode falar, Início. Essa lesão corporal grave pode ser enquadrado um efeito que torna a pessoa estéril, a mulher estéril? Que às vezes um aborto mal realizado pode deixar a mulher estéril. Sim. Pode se enquadrar? É uma espécie de lesão. A lesão não precisa ser externa, pode ser interna. Então, quando ministra veneno para alguém e a pessoa tem hemorragia, é uma lesão interna. Inclusive, até uma infecção intestinal pode ser lesão corporal. Então, não vejo nenhum motivo para não ser. Não li nada, mas a minha opinião é que é lesão, sim. Então, pessoal, só relembrando, essa causa de aumento de pena, lesão corporal grave e morte é culposa. Isso é o chamado crime préter-doloso. Ou seja, dolo no antecedente, préter é pré, né? Préter-doloso. Então, no pré, que é o aborto, é dolo. No consequente, que é a lesão grave ou a morte, é culpa. É o chamado crime préter-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Posso ir adiante? Ninguém... Pode sim, professor. Ok. Tem uma questão assim, né? Vocês ainda estão participando, né? Mas às vezes a gente chega na sala de aula e pergunta, ninguém fala nada, ninguém pergunta, ninguém responde nada. Aí a gente começa a desconfiar. Ou estão sabendo tudo, ninguém sabe nada. Né? Não perguntar, não consegue. Mas é brincadeira, vocês estão participando. Aborto legal, artigo 128. Pode ler para mim de novo, Início. 128? Sim, professor. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E inciso 2º, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Tá, ok. Então, o 128 traz duas figuras que tornam o fato atípico, né? Exclui o crime. Ele autoriza a prática de aborto. Né? Então, nós temos aqui... na realidade, ele não torna o fato atípico. Deixa eu corrigir o que eu falei. Ele torna o fato jurídico. Ou seja, o crime é um fato típico e antijurídico, né? Ele vai passar a ser um fato típico e jurídico. Então, não é crime. Então, exclui ali a questão da juridicidade. Então, o aborto, na primeira figura do 128, é o chamado aborto terapêutico ou profilático, que é a situação que ocorre quando não há outro meio de salvar, né? A gestante seria algo como estado de necessidade, né? Então, ocorre quando não há outro meio de salvar a gestante, como no caso da gravidez tubária, em que o óvulo fecundado não se implanta no útero, e sim em uma das trompas da mulher, podendo gerar seu rompimento de grave hemorragia interna. Então, um exemplo aqui do Gonçalves, né, que tem uma obra de direito penal. Esse, então, é quando a gestante corre risco de vida, então é autorizado que se pratique o aborto. A segunda figura, inciso 2 do artigo 128, é o aborto sentimental, humanitário ou ético. Então, é aquele resultante, né, do estupro. Tem que haver o consentimento da gestante ou de seu representante legal. Deve ser realizado por médico, não pode ser por outra figura, o tipo penal pede. Caso não haja médico, por exemplo, mas aí não teria caso de estupro, né? Caso de estupro dá tempo de ir no hospital, enfim, na clínica. Né? O que pode ocorrer no inciso 1º, no aborto terapêutico ou preventivo, profilático,
é não haver médico e a mulher está em estado de necessidade, aí alguém, enfermeiro, por exemplo, realizar o aborto. Aí seria o caso do estado de necessidade. Aí exclui a antijuridicidade também. Mas aqui no caso, voltando ao estupro, algumas coisas assim que são importantes. Não precisa ordem judicial para realizar o aborto. Apresentando num hospital uma ocorrência policial e o médico conversando com a mãe, a grávida, entendendo que realmente é um caso de estupro, ele pode fazer o aborto sem ordem judicial. Ok? Bom, aqui tem uma outra questão do artigo 129. Então, se uma pessoa agride a mulher sabendo que ela está grávida, né? Então, ele responde pelo delito do artigo 125, provocar aborto na mulher. Agora, se ele não tinha esta finalidade de abortar, mas sim de bater na mulher, sabendo que ela está grávida, ele vai responder pelo 129, parágrafo 2º, inciso 5. Pode ler para mim, hein? O 129, parágrafo 2º, inciso 5? Sim. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, se resulta, é a pena de reclusão de 1 a 5 anos se resulta aborto, né? É isso? Isso, por favor. Parágrafo 2º, inciso 5, isso aí. Então, pessoal, recapitulando. Se o sujeito sabe que a mulher está grávida e quer que aborte e dá um chute na barriga dela, ocorre o aborto. Responde lá, aborto provocado por terceiro. Agora, se ele sabe que ela está grávida e ele quer lesioná-la, e não pensou em abortar, pensou em lesioná-la, dá o mesmo chute, e ocorrer o aborto, ele responde pelas penas do 129, parágrafo 2º, inciso 5, que a Eunice acabou de ler. Entendido isso? Eu acho que eu errei a leitura ali, eu li a pena que seria de 1 a 5 anos, mas não é, né, professor? A pena por esse crime é de 2 a 8 anos. 2 a 8, tá. Na realidade, o parágrafo, deve ser o parágrafo 1º, que é a pena que é lesão grave. Esse aqui é apelidada, é apelido só de lesão gravíssima. Certo, pessoal? Entenderam essa questão aqui de quando responde pelo aborto e quando responde pela lesão gravíssima? Então, vamos adiante. Na teoria, sim, mas na prática, como que funciona? Como que tu vai saber se foi proposital ou não, né? É bem difícil. Bem difícil, complicado. Aborto anencéfalo, pessoal. Teve uma DPF, né? Então, uma questão de constitucionalidade. Ficou decidido que pode haver lá o aborto de feto anencéfalo. Então, a anencefalia consiste na malformação do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e do crânio, resultante de defeito no fechamento do tubo neural durante o desenvolvimento embrionário. Em seu diagnóstico, é necessária a constatação da ausência dos hemisférios cerebrais, do cerebelo, além da presença de um tronco cerebral rudimentar, ou ainda inexistência parcial ou total do crânio. Então, o STF autorizou, entendeu que é legal, não fere a Constituição, o Código Penal, realizar o aborto do feto anencéfalo, porque é uma gestação que vai nascer vivo, mas logo em seguida vem a falecer. Então, porque não tem cérebro. Em virtude disso, não é crime de aborto retirar, enfim, da mãe, praticar a prática abortiva, não se constitui crime no caso do feto anencéfalo. É um tema bem polêmico, né, professor? É um tema bem polêmico, porque tem alguns casos de anencefalia de sobrevida depois do parto. Foi um assunto bem discutido, né?
foi muito discutido no STF, chamaram pessoas para ouvir, foi bem debatido, né? Se eu não estou equivocado, agora me falha aqui a memória, e se a gente pode até consultar para a próxima aula, mas eu acho que tem um prazo, se eu não me engano, agora não recordo bem. Tem que ver se não são alguns meses, eu não... acabei esquecendo agora, mas a gente pode ver isso de novo, ver se tem um prazo para a decisão do STF. Né? Alguém levantou a mão aqui? Alguma pergunta? Não? Foi eu, professor. Eu só Pode ia falar. falar assim, é como se esse aborto anencefalo fosse um, entre aspas, um inciso 3º do artigo 128, é? Como se ele fosse... Sim, entendi. Isso aí. Bom, vamos lá então, vou trocar aqui o slide, vamos fazer um pouquinho mais de aula, pegar o outro slide. Vamos combinar o seguinte, pessoal, eu vou dar uma olhada nessa situação aí, eu não recordo, não tenho certeza agora, se tem ou não tem um prazo para o aborto do feto anencefalo. Eu vou verificar e vou colocar a resposta para vocês lá na sala de interação de hoje, na aula de hoje. A gente pode conversar por lá. Tá, ok. Então, vamos entrar agora no artigo 129, lesão corporal. É um artigo bem extenso, vamos ver o início dele hoje. Semana que vem a gente termina. Bom, a lesão corporal, né, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção 3 meses a 1 ano. Então, ofender a integridade física e saúde de outrem. Essa questão física também pode ser psicológica, e a física, que é o mais comum, tanto faz ser externa quanto interna. Dependendo do mecanismo utilizado, até uma infecção intestinal é uma lesão corporal. Se foi com dolo de ocorrer, de que alguém ficasse com infecção, é crime de lesão. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Autolesão, pessoal, é irrelevante. Não há crime de autolesão, exceto se tem aquela situação do artigo 122 que nós vimos, que é automutilação, né? Mas aí não é autolesão, é automutilação. E também se for uma autolesão para praticar o estelionato, por exemplo, seguro, né? Se lesionar para receber um seguro. Aí é crime de estelionato. Aí a lesão vai ficar consumida como crime meio para o crime fim, que é o estelionato. Então, autolesão, não existe crime de autolesão. Lesões podem ser externas, internas. Se alguém, por exemplo, lesionar alguém, socos, e fique lesionado no rosto, nas costas, na barriga, eu tenho um crime de lesão corporal. E dor não é crime. Né? Não, se o indivíduo foi agredido e sente dor, mas não tem lesão, aí pode-se pensar no crime de vias de fato. Crime não. Pode-se pensar em vias de fato, que é contravenção penal, no artigo 21 da Lei de Contravenções. Você está com dor e comprovar, né, obviamente, que ele foi agredido. Mas aí não é crime de lesão corporal. O artigo 129, ele traz uma gama de espécies de lesão. Lesão leve, está no caput do 129. Lesão grave, no parágrafo 1º. No parágrafo 2º, nós chamamos de lesão gravíssima, mas o código não faz isso, ele também chama de lesão grave. Mas a gente apelidou de gravíssima porque a pena é maior. Tem a lesão corporal seguida de morte, parágrafo 3º, que é um crime pré-doloso também.
Dolo de lesão, culpa de morte. Crime pré-doloso, lesão corporal seguida de morte. Tem as lesões corporais privilegiadas, parágrafo 4º e 5º. Lesão corporal culposa. Lesões corporais majoradas, com aumento de pena, parágrafo 7º e 8º. Violência doméstica, nos parágrafos 9º, 10 e 11. E contra autoridades no parágrafo 12. Deixa eu só abrir um negócio aqui rapidinho. Então, o artigo 129, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. O parágrafo 1º, lesão grave. Parágrafo 1º diz se da lesão, né, resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Inciso 2, perigo de vida. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Inciso 4, aceleração de parto. Pena reclusão de 1 a 5 anos. O parágrafo 2º, então, continua sendo lesão grave, que nós apelidamos de gravíssima. Inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Inciso 2, enfermidade incurável. Inciso 3, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Inciso 4, deformidade permanente. E inciso 5, aborto. Pena 2 a 8 anos. O parágrafo 3º fala da lesão corporal seguida de morte. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir. Aqui no parágrafo 3º, está dizendo, o que quer dizer esse artigo? Que, esse parágrafo, não tem, quando a gente não quis dolosamente, dolo direto à morte, ou, inclusive, com dolo eventual. Não quis também com dolo eventual à morte. Aí, nós teremos a lesão corporal seguida de morte. Aí é dolo na lesão e culpa na morte. Diminuição de pena, parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, aqui é a mesma coisa que o homicídio privilegiado. É a lesão privilegiada. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, portanto, aqui é lesão leve, caput do 129, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Quando, inciso 1, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, que é a questão aqui da lesão privilegiada, né? Ou se as lesões são recíprocas. Então, uma briga, os dois saem lesionados. Parágrafo 6º, lesão corporal culposa. Parágrafo 7º e 8º, aumento de pena. O 7º diz, aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º. O 4º, deixa eu ver, aumenta-se a pena se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. O 4º do 121, ele trata do aumento de pena nos casos em que o crime se dá por, se for doloso contra menor de 60, de 14, e maior de 60. Estou abrindo ele aqui, ó, 121, parágrafo 4º. Então, vai ter um aumento de pena na lesão corporal quando ocorrer o seguinte. No início, na lesão corporal, então, a pena é aumentada de 1/3 na culposa. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir consequências do seu ato ou foge para evitar o flagrante.
Se a lesão for dolosa, é aquilo que eu acabei de falar, praticada contra menor de 14 ou maior de 60. E o sexto, do homicídio, diz: a pena é aumentada em 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, aqui, se for lesão corporal praticada por milícia privada ou grupo de extermínio, terá esse aumento de pena também na lesão corporal. Mas nós veremos tudo isso com mais calma, isso é tudo numa passada. O parágrafo 8º diz: aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do 121, que é o perdão judicial, pessoal. Lá no homicídio e aqui na lesão também se aplica o perdão judicial dos crimes de lesão e homicídio culposo. O parágrafo 9º, o 10º, 11º, 12º e 13º estão dentro do rol de violência doméstica. Vamos lá. 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo se ao jeito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10. Nos casos dos parágrafos 1º a 3º deste artigo, que são o quê? 1ª a 3ª, lesão corporal grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Então, nos casos previstos na lesão grave, gravíssima e lesão corporal seguida de morte, se as circunstâncias são indicadas do parágrafo 9º, violência doméstica, portanto, aumenta-se 1/3 a pena. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º, violência doméstica, deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra a pessoa portadora de deficiência. Então, as pessoas do parágrafo 9º, ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, com quem conviva ou tenha convivido, prevalecendo de relações domésticas ou de coabitação, se for pessoa com deficiência, tem mais um aumento de pena. Parágrafo 12. Se a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144, então é lesão contra as forças de segurança, Forças Armadas, polícias, SUSEP, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão desta condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. E tem um parágrafo 13, que é de 2021, que diz assim: se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121, na verdade é o feminicídio, né, pessoal? Então, nós teremos aqui, nas mesmas condições de feminicídio, praticar a lesão corporal, eu terei também uma pena maior, com previsão de 1 a 4 anos. Esse foi inserido agora há poucos dias. Até eu tenho que acertar aqui a lâmina. Quando eu vi que faltavam 13, eu já fui abrir lá, porque eu lembrei que há poucos dias foi inserido esse novo. Foi agora, na Semana da Maria da Penha, que foi inserida esse parágrafo 13 no 129. Bom, pessoal, o panorama geral da lesão corporal é esse, é bem extenso, tem bastante questões para nós trabalharmos, tem diversos aumentos de pena, tem diversas situações envolvendo violência doméstica. Nós veremos isso tudo com calma, né, para todos saírem entendendo o que é. Bom, vou dar uma olhadinha aqui, antes de entrar, algumas coisas e a gente terminar. Lesão corporal de trânsito pode ser, foi decidido em 2017, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
pelo princípio da insignificância, né? Não é, assim, muito normal. Vamos ver aqui duas doutrinas para vocês verem as questões que tem. Sobre o princípio da insignificância na lesão corporal. Para o Aníbal Bruno, que é um clássico, é um autor mais antigo, não caberia, evidentemente, punir como lesão corporal uma picada de alfinete, um beliscão ou pequena arranhadura, um resfriado ligeiro, dor de cabeça passageira. Bom, o que diz o César Roberto Bittencourt? Pequenas contusões que não deixam vestígios externos no corpo da vítima, provocando apenas dor momentânea, não possuem dignidade pessoal e estão aquém do mínimo necessário para justificar uma sanção criminal. Então, aqui já mudou um pouquinho. O que o César Roberto Bittencourt diz? Se não deixar vestígios, se deixar vestígio, é lesão corporal leve, né? O TJ decidiu na lesão de trânsito, que pode haver, se for leve a lesão, de trânsito, volto a frisar, o princípio da insignificância. Vamos dar uma olhada mais 10 minutinhos, pode ser? Então vamos lá. Artigo 129, então. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Bom, quando que eu sei que é artigo 129 caput, que é a chamada lesão leve? Tem que fazer por exclusão, é a única possibilidade. Para mim enquadrar alguém na lesão leve, eu vou ter que ver se não cabe o parágrafo primeiro, lesão grave, se não cabe o parágrafo segundo, lesão gravíssima, se não é o parágrafo terceiro, lesão corporal seguida de morte, se não é lá os parágrafos de violência doméstica. Então é por exclusão. Eu só vou ter 129 caput se não for aplicável nenhum dos parágrafos 2º ao 13 do 129. Possibilidade mais remota, por exemplo, uma lesão indireta. Alguém desfere um soco no sujeito, o sujeito se esquiva, cai e se machuca. Eu tenho a possibilidade aqui de enquadramento da lesão corporal. Aqui, ameaça, né? Não é lesão, claro, é óbvio, né? Tem que haver uma convulsão, assim, física ou psíquica no sujeito, interno ou externo. Então, a ameaça só não é, a não ser que o sujeito pratique uma ameaça, tanto quanto grave, imponha medo na vítima, e a vítima entra num processo de convulsão pelo medo. Aí eu terei uma lesão corporal. Bom, eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Lesão corporal grave são diversos incisos, a gente tem que ver devagarinho, um por um, e depois eu falar de segundo. 3. Não são mais. 1, 2, 3, 4. Pode falar, Henrique. Pode perguntar, Henrique. Acho que o Henrique teve problema. Quer falar, Henrique? Não estou te ouvindo. Vocês me ouvem bem, Eunice e Etienne? Sim. Tá, então acho que o Henrique está com problema. Sim. Pessoal, esse aqui é mais curtinho. Vamos ver o parágrafo primeiro aqui, dá tempo ainda. Então, a lesão corporal grave, com pena maior, é quando da lesão corporal resulta incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Pode ler para mim aí o inciso 1 do parágrafo primeiro ou início. Só um minutinho. Tá. É o 129, parágrafo primeiro, inciso 1.
Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem é pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá, olha, eu pedi para ler por isso aqui, olha esse sinalzinho aqui, ó. É mais de 30 dias, tá? Não é 30 dias. Então, se resultar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, é a lesão corporal grave. O que é ocupação habitual? É qualquer atividade cotidiana, desde que seja legal. Obviamente, vocês, por exemplo, o sujeito que caminha todos os dias, em virtude da lesão, não poderá mais caminhar por mais de 30 dias. Sujeito que trabalha, em virtude da lesão que sofreu, não poderá trabalhar por mais de 30 dias. Questão da prostituição, pessoal. Tem decisão judicial, é algo raro, porque não é comum chegar isso no judiciário, mas tem decisão judicial antiga dizendo que se a mulher ou homem, seja quem for, estiver se prostituindo e for lesionada e não puder voltar a se prostituir por mais de 30 dias, é crime de lesão corporal grave. Porque não é uma atividade considerada ilícita e ilegal. Então, é crime igual. Agora, eu pergunto para vocês, um ladrão pratica roubos, machuca o dedo, leva um soco e machuca o dedo. A atividade habitual dele é roubar e usar o dedo no gatilho do revólver. E aí? Não vai poder usar por 30 dias. Bom, vocês já viram que é atividades lícitas, né? Então, óbvio que nisso não enquadra, vai ter que pedir o Bolsa Família e alguma coisa aí para sobreviver. Né? Fala, Renato. Viu, professor? Só vendo o negócio do trânsito novamente, que eu tive um parente que sofreu um acidente ali e ficou por mais de 30 dias inválido ali, ou fora das atribuições dele. Como é que ficaria nessa questão do TJ, só para ratificar bem isso aí? Não, se é lesão de trânsito, aí tem que ser pelo Código de Trânsito, não é o que a gente está vendo, Renato. Tá bom, muito obrigado, senhor. Eu vou dar uma olhadinha lá daí, então. Tá. Lá no Código de Trânsito não tem essas situações aqui que a gente está vendo, é diferente. Uma lesão corporal de trânsito, o sujeito vai responder lá com uma pena menor, que são lesões corporais culposas, aqui é lesão corporal dolosa. O que vai poder ser feito, Renato, aí não é minha área, mas mais ou menos eu lembro que eu já me formei há mais de 20 anos, mas os tais de lucros cessantes, que ele deixou de trabalhar, está perdendo dinheiro, pode entrar com ação civil. Certo? Certo, muito obrigado, senhor. Eu vi aqui, praticar lesão culposa na direção do veículo automotor aqui. Isso. E, na realidade, não vai ter essa questão da pena, pode entrar com uma ação civil de lucros cessantes. Bom, 2, perigo de vida. Tem que ser um perigo, sim, concreto, da lesão à possibilidade de morte. Aqui tem alguns exemplos, ferimento do pulmão, traumatismo craniano, e o sujeito não morre, mas tem um perigo concreto, a lesão grave. Terceiro, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, vamos lá. Redução da capacidade funcional da vítima, de se movimentar, né? De realizar as suas ocupações com os seus membros, com os seus sentidos, olfato, enfim, tato, né? Duração imprevisível, não sabe quando vai cessar. Então, não é algo que reduz a mobilidade do sujeito de um dedo por um dia, não é isso. Bom, o que são membros? Que se prendem ao corpo, né? Braços, pernas, mãos. O que são sentidos? Visão, audição e função respiratória, digestiva. Então, esse inciso 3 torna a lesão grave se houver uma debilidade permanente. Permanente é por tempo imprevisível. Daqui a um ano pode ser que retorne. Então, se ele ficar com uma debilidade, com uma deficiência para respirar, para fazer a digestão,
né, para movimentar braços, pernas, eu terei, então, esse aumento, essa classificação aqui como lesão grave. E, por último, acho que é o último, né? Deixa eu ver aqui, lesão, aceleração de parto, lesão corporal grave pela aceleração de parto. Então, em virtude da lesão corporal que o sujeito pratica na mulher, há um nascimento prematuro da criança, o feto expulso e sobreviva, porque se não sobreviver, vai ser lesão corporal gravíssima, que é lesão corporal seguida de aborto. Então, no parágrafo 1º, é apenas nascimento prematuro, não pode ter aborto, tem que nascer com vida. O sujeito tem que ter conhecimento da gravidez, já falei para vocês, então ele tem intenção de lesionar uma mulher que está grávida. Não tem intenção de aborto, de lesionar. Chuta a mulher, pega na barriga e acelera o parto. Vai no primeiro do 129. E, por fim, é um crime pré-doloso, né? Porque a intenção aqui é lesão e não o parto. Não o aborto, ou a aceleração do parto, melhor dizer. Não é a aceleração do parto, e sim a lesão corporal. Certo, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém tem perguntas? Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês estão conseguindo entender? Está meio complicado? Querem mudar a dinâmica? Para mim tá ótimo. Para mim também, professor, tá perfeito. Tá, ok. Quer falar, Henrique? Tranquilo. O Henrique está tentando falar, ou já falou, Henrique? Acho que não está funcionando o teu microfone, Henrique. Enfim, tranquilo. Tá bem, pessoal. Então, eu vou colocar amanhã lá no nosso fórum, lá na sala de interação, essa questão da decisão do STF. Eu vou confirmar se tem prazo ou não tem para o aborto do anencefalo. Certo? Então, boa noite a todos, bom resto de semana, bom final de semana. Se cuidem para os gaúchos não, para todos os brasileiros, a semana que vem tem um feriado. Se cuidem, esse negócio de protesto, aí você pode dar problema, né? Lesão. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Obrigado por hoje. Valeu. Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Professor, tudo de bom. Valeu.